cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre a sede de um novo complexo penitenciário na região. E, pelo que tudo indica, Blumenau vai abrigar uma penitenciária e um presídio, dividindo assim a opinião do blumenauense. Aliás, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esta construção. Não, que a gente precisa de um novo presídio realmente é uma verdade e é uma coisa urgente. Eu acho que é importante as pessoas aceitarem, porque tem que ter, e é muito preconceito, assim, e eu acho que a segurança do próprio presídio já é muito grande. Bom, ninguém quer, mas com certeza é uma coisa que precisa, porque já pensou se não tiver em lugar nenhum, onde é que vamos presos? É uma situação bastante complicada. É necessário e também a segurança para a gente seria muito bom. Presídio é uma forma de final assim, de todo o problema que a gente tem com segurança, com educação. Então acho que tem que ser investido mais em educação do que investir em presídios, investir em empregos para essas pessoas. Se há necessidade de mais um espaço para colocar essas pessoas que praticam esses delitos, acho que é interessante, seria viável. Acho que é necessário sim, principalmente pela demanda que temos, né? Olha, é necessário, é muito importante prender os marginais. A gente não concorda com essa ideia. Tem tantas outras coisas que é mais necessário, como mais hospitais, mais creche, mais escola. E logo um presídio vão querer construir aqui na nossa cidade, eu acho que não... Eu não concordo. Olha, o que ele precisa mesmo, porque esse aí tá bastante... Já não aguenta mais tanta gente, né? Mas o problema é o seguinte, é que ninguém quer, né? Eu acho que tem que ser um local que também tem espaço para eles poderem desenvolver alguma coisa dentro do presídio, como algum emprego, ter horta ou algum serviço manufaturado para eles poderem fazerem, porque eu acho que também juntar várias pessoas com uma mente que está poluída, com gerar insegurança para a população, acho que tem que ocupar essas pessoas e tentar trazer para elas uma nova forma de vida que não seja criminalidade. É um lugar mais, sei lá, mais tranquilo, sim, para eles, né? Tem que ser um local onde não afete tantas pessoas, um local mais longe, onde preserve mais as pessoas, entendeu? E tem um estudo muito grande para um melhor local, onde tem a melhor estrutura, um melhor acesso, e eu acho que as pessoas têm que respeitar isso, mas não pensar só em si, só tem que pensar num conjunto todo. Os moradores de lá que estão negando é porque realmente eles não querem acabar com a violência, né? E também para ter um presídio tem que ter bastante de reforço de policiamento dentro do ambiente. Mas tem tantos lugares retirados para construir um presídio e vai construir logo aqui na cidade. Isso que a população não está concordando, né? Acredito que a comunidade teria que ser ouvida para ser instalado um presídio onde eu possa vir a residir, no caso, né? De repente eu acho que até numa área rural, porque já que no centro da cidade ninguém quer, põe numa área rural, bem longe do centro, bem longe dos bairros. Precisa achar um local adequado, porque realmente não pode ser em qualquer lugar e porque as pessoas têm medo, realmente tem que ter, né? Não é por tantas situações que acontecem, de fugas e coisa e tal, então fica difícil. E acredito que que o mais importante não é o local, e sim a segurança nesse espaço. Pelo visto, este é o tipo de construção longe, aliás, bem longe de ter apelo popular. O governador Raimundo Colombo adiantou que a construção será na Silvano Cândido da Silva, uma rua que liga Blumenau a Gaspar pelo bairro Belchior. Se o projeto sair do papel, vai aliviar a situação do Vale do Itajaí, que vem enfrentando superlotação no sistema carcerário.
E para falar sobre a condição do complexo penitenciário em Blumenau e região, o nosso convidado de hoje é o professor de Direito e integrante ele é coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB, né? Rodrigo Novelli. Aliás, boa noite, Rodrigo. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Quais as vantagens e desvantagens de termos um sistema carcerário, né? Presídio e penitenciária em Blumenau? Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores. O sistema carcerário é extremamente necessário à vida em sociedade. O crime é um fenômeno social. Toda a sociedade não foge da prática criminal. Então, Blumenau, por ser uma cidade pulsante, crescente, a criminalidade tende a aumentar. E como resposta a essa criminalidade aumentando, o Estado tem que, ao exercer seu poder punitivo, quando alguém pratica um crime, vai ser punido pelo Estado, tem que ter um lugar destinado a cumprir essas leis. Nesse caso, um complexo penitenciário. O que nós temos hoje em Blumenau é um local, o Presídio Regional de Blumenau, totalmente defasado e totalmente irregular de acordo com a lei. Tendo em vista a construção dele num local habitado e os presos que lá colocados estão cumprindo penas no regime aberto e semiaberto. E presídio não tem essa conotação. O presídio deveria receber somente aqueles presos provisórios, aqueles presos que ainda não foram condenados. Então, com a construção de um local próprio, de acordo com a lei, isso vai beneficiar e muito a comunidade. Por si só também os presos que eventualmente ocuparem aquele local poderão ter uma ressocialização melhor. Ou seja, no Brasil ninguém fica preso o resto da vida, não existe pena de prisão perpétua. Então esse rapaz, a pessoa que cometer o crime, for condenada, for presa, quando ela receber a liberdade novamente, ela terá condições de conviver harmoniosamente sem obrigatoriamente ter que retornar à prática criminosa. Então tem um lado positivo aí, então, né, de uma cidade ter um sistema carcerário, que é a questão da segurança. Também, porque com a construção, obrigatoriamente eu teria que aparelhar essa cidade de uma forma maior, de uma forma mais eficaz, trazendo mais policiais para a região, trazendo policiais para Santa Catarina e para o bairro onde for destinado esse presídio. Então, no teu olhar, é positivo termos um sistema carcerário em Blumenau? É positivo e necessário. Positivo e necessário. Qual a diferença entre presídio e penitenciária? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de regime de cumprimento de pena no Brasil. O fechado, que a pessoa fica 24 horas presa. O regime semiaberto, que eu fico também 24 horas preso, só que eu fico num estabelecimento não com tantas regras de segurança. Eu fico num estabelecimento mais tranquilo, digamos assim. E o regime aberto, que eu deveria trabalhar durante o dia e à noite ficar preso. O sistema penitenciário como um todo, ele é falido no Brasil. No regime fechado, na penitenciária, eu tenho poucas penitenciárias. No estado de Santa Catarina eu tenho somente 2, uma em Florianópolis e uma em Curitibanos. Todas as demais unidades são presídios. E presídios são destinados àquelas pessoas que não foram julgadas ainda. Ou seja, aquele preso cautelar. Quem é preso em flagrante, quem é preso preventivamente e quem é preso em prisão temporária. Então essas pessoas, enquanto o processo estiver tramitando, ficam recolhidas naquele local. Se o processo terminar e a condenação deles for o final, aí sim eles serão destinados a uma penitenciária. Tem condenados que estão presos em Blumenau? Blumenau, o presídio, deveria abrigar somente os presos provisórios, como nós falamos. Mas Blumenau tem presos cumprindo pena no regime fechado e presos cumprindo pena no regime semiaberto. Uma irregularidade, mas é a forma que o Estado teve para fazer cumprir essas penas. Hoje, quantos presos temos aqui no presídio regional de Blumenau? O presídio regional de Blumenau hoje ele comporta entre 900, 890, às vezes até perto de 1.000 presos. Pouquinho além já da sua capacidade máxima. Ele tem hoje próximo de 1.000 presos? Aproximadamente 1.000 presos. Mas o espaço seria adequado para quantos? Em torno de 700, 600 presos. Ou seja, tem quase 200 a mais aí. Uma superlotação, como a maioria das unidades prisionais do Brasil. Para que o nosso telespectador tenha noção, né, e aqui a gente vai aproveitar a presença do professor, que é professor do curso de Direito aqui da FURB e da área penal,
para que ele nos dê assim, que faça um retrato, né? Descreva a condição do preso atual em Blumenau. Bom, para tratar de execução penal, para tratar de uma prisão, foi editada uma lei em 84, a Lei 7.210, a chamada LEP, Lei de Execuções Penais. E a LEP fala no artigo 88 que todo preso deverá ficar em uma cela individual. Todo preso? Todo preso, com no mínimo 6 metros quadrados. E nessa cela ele tem que ter, obrigatoriamente, direito à luz, água e uma ambientação, por exemplo, uma entrada de ar, ventilação adequada ao clima. Aqui em Blumenau nós não temos nenhuma cela individual. Todas as celas coletivas. E algumas unidades, como já foi noticiado em outros momentos, inclusive sem aparelho sanitário, o que dificulta e muito a ressocialização, que esse é o objeto quando se prende alguém. Que você inclusive colocou aqui, né? Exatamente. Essa pessoa vai presa, ela não vai ficar a vida toda presa, ela vai retornar para a sociedade, ou seja, como retorna essa pessoa para a sociedade depois, né? Não adianta simplesmente prender, né? E depois quando ela volta, com que cabeça ela volta, né? Exatamente. Uma das finalidades da pena, o porquê que a pena é aplicada, é uma forma de corrigir aquele cidadão que não está de acordo com as leis. Então, corrigindo, cumprindo a sua pena, em tese ele teria total plenitude de voltar a conviver em sociedade. E se eu tratar de forma errônea, de forma grave, durante o cumprimento da pena, ele não vai retornar ressocializado, poderá voltar pior. E isso afeta todos. Então, nós estamos falando aqui sobre o sistema, né, carcerário em Blumenau e a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos tentar fazer uma radiografia e não só da questão carcerária, mas também questão social, né? Afinal de contas, nós estamos falando de sociedade. Já voltamos.